Minha letra. Sofro do mesmo mal que enfeia a minha letra, que a obriga a dessoldar-se e a sobreexceder a pauta, que a destrói, forçando-a a desprender-se como os fragmentos do grafite que a escrita espalha, que a vergasta até envergonhá-la, humilhá-la, comprimi-la. Minhas tias desistiram de corrigir-me e ficaram cegas na velhice. O professor austero, a professora bela, a inspetora infeliz, o padre e o sacristão pederasta desistiram. Minha mãe sentia piedade por mim, mas tal sentimento não lhe trouxe compensações. Temos, minha letra e eu, feições detestáveis, feições irmãs. Faltaram-me carinho, aulas de caligrafia e enredo. Sem uma trama de acontecimentos verossímeis e consistentes, como a letra e a vida poderiam sustentar-se? Faço parte da família dos aflitos. Agora é tarde. Nada remediará meu rosto e minha escrita. Eu faltava às aulas e perdi as lições. Quantas lições terei perdido? Quando voltava à escola, depois de uma semana ausente, meus colegas sabiam respostas novas, outras matérias e a resolução de problemas difíceis. Observando do fundo da sala toda aquela atividade, eu procurava fazer o mesmo. Imitava os meninos e meninas, escolhia uma página que não fosse do início do livro, onde eu estava de fato, nem do final, onde nunca poderia estar, e abria meu caderno preenchido pelo contraste estranho, onde não havia borrões e sujeiras da minha letra, dominava a asepsia brutal. O meu início como leitor foi um início, ao mesmo tempo, caseiro. Minha casa sempre foi uma casa com livros. Meus pais liam, tias, assim, o livro era algo frequente, algo corrente, assim, circulava, inclusive, um livro bom circulava entre as pessoas. Eu também estudei numa escola que tinha uma atenção assim, com a leitura, considerando muito os processos criativos de leitura, ou seja, pensando que a gente está lendo, são os leitores do mundo, assim, né? Então, essa experimentação que toda criança experimenta o mundo sensivelmente. A escola onde eu estudei, isso era alguma coisa assim, que tinha uma importância, um espaço. Então a leitura acontecia assim, na própria criação das histórias, às vezes criação coletiva de histórias, acontecia também pelas imagens, mas acontecia, eu acho que de maneira um pouco mais específica em casa. Cada pessoa lá de casa talvez fosse responsável por um lado da leitura. Assim. Minha mãe, ela tinha uma leitura de revistinha em quadrinho. Meu pai tinha ele contava mais histórias, algumas histórias de família eram mais dele. Então hoje eu tenho uma referência de histórias de família a partir de casos dele, casos de infância. A minha avó, mãe do meu pai, ela morava no interior. Então sempre que ela vinha a Belo Horizonte, ela vinha assim para os aniversários, né? E ela chegava um mês antes, porque ela fazia o bolo, preparava o aniversário, era uma coisa que se fazia em casa, né? E ela trazia um livro, ela tinha um livro vermelho, que era um de histórias infantis, as clássicas, Chapeuzinho Vermelho e tal. Mas ela trazia esse livro era contar ao longo da temporada dela, ela contava e recontava essas histórias, um aninhar de toda noite, assim, era um colo muito prazeroso, muito gostoso. Então tinha aquelas histórias. Eu acho que o início foi muito espontâneo, assim, não teve algo marcante no sentido de um marco, mas assim, não consigo conceber uma vida que não fosse desde o início vinculada a uma experiência, né, de texto, assim, de palavra, de imagem, e a leitura como alguma coisa também que ocorria junto. Então tinha uma dimensão afetiva na leitura, que apareceu muito cedo. Depois eu fui ter, assim, talvez uma primeira experiência de criação. Eu me lembro de uma experiência coletiva de criação de história na escola onde eu estudava. Então todas as crianças
contavam, inventavam aquela história conjuntamente. A professora ia colecionando essas contribuições, isso virava uma narrativa, virou uma narrativa, a gente ilustrou essa narrativa. Depois, quando eu saí dessa escola, eu mudei para um colégio que eu fui passar 11 anos, colégio jesuíta, fui passar 11 anos lá dentro. A prova de seleção era uma interpretação, também continha uma interpretação de texto. E quando eu começo a ler o texto, é o texto que eu tinha elaborado na escola anterior, onde a gente lia o texto. Então, acho que foi uma entrada muito franqueada, entrada assim, pela experiência daquela escrita, né, colaborativa, vamos dizer assim. Depois, nesse colégio em que eu estudei, Colégio Loyola, eu tinha uma professora de português, que era uma professora rígida, assim, que incomodava, mas ela, nas férias de julho, ela deu um dever de casa, coisa que toda criança detesta, né? Uma traição, férias de julho com dever de casa. O dever de casa era simples, né? Criar um livro. Em agosto, cada um deveria trazer o seu livro. Eu achei genial, as melhores férias de todas, porque além das férias, eu tinha aquilo que era fabuloso, que era escrever um livro. Então ali para mim ficou, talvez essa tenha sido a primeira experiência definidora de um destino, porque aquela experiência de escrever aquela narrativa ao longo do mês de julho foi uma das coisas mais incríveis que eu tinha feito até então. Eu fazia coisas incríveis, eu tinha uma vida muito prazerosa, muito divertida, eu pude muito ser criança, né? Foi muito permitido que eu fosse criança e tivesse muito essa possibilidade de experimentação do mundo. E essa experimentação do mundo como criação de texto, criação literária, teve esse momento inaugural. Então, quando eu cheguei com a história, até hoje, em algum lugar lá de casa existe esse livro, esse sequestro na cidade maravilhosa, é uma história policial, assim, eu achava interessante essas histórias. E acho que ali alguma coisa se definiu. Isso era era uma coisa nova e muito assim precoce na minha vida. Eu acho que um pouco por aí que a relação com o livro começou. Bom, e a redação do Cadáver e dos seus despojos? Como é que foi esse processo? Que é o seu primeiro livro? Esse processo levou algo em torno de uns 10 anos. Eu não tinha um projeto de livro ainda. Eu já tinha uma decisão de escrever. Mas isso não tinha virado uma proposta, uma ideia. Não sabia exatamente o que ia acontecer com aquele desejo. Acho que era um pouco isso. Assim. Um desejo, mas o que esse desejo vai virar? Eu não sabia. Eu tinha um grupo de amigos, a gente se reunia para trocar textos, para textos nossos, leituras e textos feitos a partir de leituras, textos que nós nos desafiávamos a fazer a partir ou de um determinado tema, depois de uma determinada imagem. Durante a faculdade, eu e um amigo meu, Rafael Romanizio, que é escritor também, a gente criou um fanzine literário, era uma publicação para fazer circular textos poéticos nossos e de amigos que passaram a integrar esse fanzine, se chamava Súcia. E aí a gente, isso então foi sendo alimentado ao longo desse tempo, mas sem um projeto ainda. Quando eu escrevia, o gênero no qual eu investia mais eram os contos. Eu gostava muito da pancada do conto, gostava muito da agudeza do conto. Então eu fui escrevendo ao longo do tempo. Em 98, eu acho que foi em 98, eu ganhei um prêmio com um conto que eu tinha escrito, chamado Cunhado. Esse prêmio foi interessante, assim, porque sinalizou alguma coisa para além, né, da rede, ou dos amigos, ou da família, dos leitores mais próximos que tinham um contato com o meu texto. Esse conto, então, eu nem achava que era um conto tão pronto, assim. Mas eu achei uma sinalização interessante, assim,
acho que é um pouco isso, assim, você joga um facho de luz na noite, você joga isso toda noite, aí tem uma noite que você vê um de volta, sabe, te responde e aí você percebe que você não está sozinho com aquela luz que você projetou, pode ser uma luzinha pequena, mas você não está sozinho naquilo. E aí eu comecei, assim, continuei a escrever, continuei a escrever o que eu já escrevia. Os contos variavam muito, assim, em função exatamente dessas experiências. Essas experiências, acho que duraram aí uns 10 anos. Isso é uma conta que eu faço por alto. Até que um momento eu achei que era hora de ver o que eu tinha. Então reuni isso e achei que ali tinha um livro. Talvez eu precisasse dar um arranjo um pouco mais adequado para alguns contos, pensar uma certa linha para aqueles textos e apresentar como um projeto de publicação. E foi o que aconteceu. E aí eu achava assim que uma certa ideia, uma certa sombra da morte, ainda que de maneira cifrada, estava permeando esses contos e a figura do cadáver aparecia como forte ali, para pensar um certo alinhavo, né? Foi aí que o livro nasceu. Eu apresentei a proposta para Scripton. Eu me lembro até de, antes disso, mandar o projeto, antes de apresentar para Scripton. Scripton publicava teses, publicava livros de poesia. Não me lembro que ela não sabia se ela tinha publicado outros gêneros. Mandei para algumas editoras. Recebi uma carta muito elogiosa de uma editora dizendo: olha, a gente adorou, só que você é um cara novo, você é um contista, comercialmente isso não vai funcionar. Você não tem um romance? Aí mentira, né? Eu falei: tem, está quase pronto. É claro que não tinha. E aí eu continuei escrevendo, mas aí quando o livro Cadáver ficou pronto e eu reuni com os editores da Scripton, também foi um outro momento muito marcante, assim, um outro momento em que esse projeto deixou de ser uma vontade minha, um desejo meu, uma crença minha, uma aposta minha, passou a ser uma aposta deles também, né? Também porque foram leitores muito potentes, assim, né? Esse tipo de leitura que faz abrir no livro alguma coisa que se torna um presente para quem escreveu, né? Assim mesmo se depara com aquela leitura e percebe que aquela leitura passou a ser incorporada pelo livro. E foi como o Cadáver foi pensado. Eu tinha uma ideia de trabalhar algumas imagens no livro, então pedi que uma amiga muito querida, que é a Raquel Magalhães, fizesse as imagens para os contos, e ficou uma edição cuidada, uma edição da qual eu tenho muito carinho por ela. Tem que ter uma reedição, né? Porque você sabe que esgotou, né? Eu sei que esgotou. A bronca. Me pergunta. Não, mas isso de fato, eu acho que tem que pensar nisso mesmo. É alguma coisa para ver, acho que em breve. Assim. Eu gosto muito desse livro, muito mesmo, dos contos, gosto demais. E eu sou chata com conto, eu não gosto de qualquer coisa. Eu li outro dia, você não dá muita brecha para conto. Não dou. Eu parei, engraçado, né? Porque depois eu acho que eu não voltei mais a escrever contos. Eu gostei muito da experiência do romance, por mais que eu escreva romances dessa forma, que não são, às vezes não se parecem tanto com romances, mas o romance me permitiu ficar muito tempo com aquela narrativa. E isso era maravilhoso, assim, passar meses, anos com uma narrativa, com aqueles personagens. Se imaginar aqueles personagens te aguentando, né? Se mexendo na vida deles, mexendo no nome deles. Então essa experiência desse convívio com a narrativa durante muito tempo me fez assim, me ganhou, sabe? E aí o romance passou a ser um gênero que eu acabo escrevendo mais, tenho escrito mais. Tenho escrito assim, escrevi 2 livros seguintes, que eu estou escrevendo agora também.